Oi, gente, tudo bem? Como tá a quarentena de vocês? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, tá? E esse vídeo é sobre a nossa aula, ó, a primeira aula nossa é a respeito de mapas, tá? Então, os mapas, ele é uma representação da realidade, porém ele não é 100% fiel à realidade. Porque se ele fosse 100% fiel, ele seria do tamanho do que você representa. Vou representar a cidade de Pederneiras. Se for 100% fiel, vou fazer um mapa do tamanho da cidade de Pederneiras. Vai servir de alguma coisa para mim esse mapa? Não, tá? Vai ser inútil. Então, por conta disso, os mapas, eles são representações reduzidas ou alteradas da realidade, mas que visam trazer ou representar aquela realidade. Para que isso aconteça de forma extremamente correta ou melhor forma possível, esses mapas precisam seguir algumas diretrizes, tá? São essas quatro que está aqui. As medidas precisas, as informações corretas, proporção à realidade e o objetivo e significativo, tá? As medidas precisas, como assim? Mas se o mapa não vai ser fiel à realidade, por que ele tem que ter medida precisa? Porque se a gente está reduzindo uma área, reduzindo um fenômeno, ou reduzindo, sei lá, uma situação para projetar ela, a gente vai ter que seguir um padrão para essa redução corresponder à realidade, tá? Então, se eu vou diminuir 10 vezes o tamanho desse mapa, ou essa área que vai ser demonstrada, 1 metro na realidade vai ser reduzido para 10 centímetros, tá? E eu tenho que seguir isso à risca em toda a minha projetação. As informações corretas, mesma coisa, tá? Se eu estou trazendo uma informação para o leitor do meu mapa, obviamente essa informação ela vai ter que ser passada com a maior integridade possível, tá? Proporção à realidade vai casar ali com as medidas precisas. Se eu estou reduzindo, isso vai ter que ter uma certa proporção ou um certo grau de similaridade. E o objetivo do meu mapa. Se o meu mapa tem o objetivo de mostrar o fluxo de pessoas que estão indo, eu vou focar em mostrar o fluxo de pessoas, não o tipo do caminho que elas estão indo, mas a quantidade de pessoas, tá? Porque daí essa informação vai ser mais significativa, ela vai fazer mais sentido para mim e, consequentemente, o meu mapa vai ser excelente, tá? Ele vai prestar para o que ele foi feito. Bom, e como que a gente faz então a leitura de um mapa? Para começar, todo mapa ele vai ter que ter o título, que vai vir bem logo acima da imagem, a representação, que é a imagem como um todo, tá? E através da representação você vai conseguir identificar o espaço geográfico que esse mapa representa. Em alguns cantos, geralmente em cantos inferiores, vai ter a legenda, que vai ter toda a identificação de quais itens ou quais cores representa o que. Os símbolos que vão estar espalhados por esse mapa, que aí eles vão ser associados à legenda, tá? E também em algum canto a posição geográfica, ou melhor, a representação, e a escala, tá? Que aqui nessa imagem, ela tá aqui no canto, tem um triângulo para cima com o norte, tá indicando que o norte tá acima. Alguns mapas podem ser o inverso, tá? E também essa escala, que é esse risquinho preto embaixo, mais pra frente a gente identifica sobre. Esse mapinha então, para identificar aqui, recursos minerais brasileiros, a gente tem a legenda aqui, onde eu tenho carvão mineral, alumínio, ferro, estanho, cobre e por aí vai. E o meu espaço geográfico é o Brasil, consegui identificar pelo formato. E dentro desse Brasil, dentro desse mapa, eu tenho todos esses pontinhos que tem os símbolos, tá? Então, se eu ver, por exemplo, o símbolo da barrinha amarela, que são as barras de ouro, que vale mais do que dinheiro, oi, vocês vão perceber que aonde essa barrinha está são locais de jazidas de ouro, são locais onde é realizada a extração de ouro, tá? O mesmo vale para todos os outros símbolos. Bom, dito isso, a gente vai para os mapas temáticos, que são os mapas que eles vão ter algumas configurações alteradas
por conta do objetivo deles, tá? Então, dentro desses mapas temáticos, a gente pode ter mapas físicos, mapas políticos, econômicos, demográficos e também mapas históricos, tá? O primeiro exemplo que a gente tem aqui é o mapa físico. Ele vai ser utilizado para demonstrar aspectos naturais, a hiposometria, ou seja, quando você quer mostrar a altura do terreno ou a altitude do terreno através do uso de cores, e também para mostrar a hidrografia, que é como é a malha aquática de uma região, ou os córregos, rios e por aí vai, tá? Aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de um mapa hiposométrico do estado de São Paulo. Vocês podem perceber que nesse tipo de mapa, a gente tem uma escala de cores, que ela vai mudando o gradiente, e quanto mais escura é a cor no mapa hiposométrico, maior é a altitude, tá? Bom, nosso segundo tema é os mapas políticos, tá? E esse tipo de mapa ele vai mostrar os limites territoriais, denominações, capitais de algum lugar, tá? O mapa econômico, ele já vai demonstrar o uso do tipo de solo, aliás, o uso do solo, que tipo de atividade que está ocorrendo naquela região, se é uma atividade industrial, se é ocupação agropecuária, se é produção de energia. Aquele primeiro mapa que a gente falou sobre como ler um mapa, que mostrava os pontos de extração de minérios e tudo isso, é o mapa econômico. Um segundo exemplo de mapa econômico que a gente tem aqui, o fluxo, tá? Aqui, esse terceiro mapinha ali, ele está indicando o fluxo da venda de petróleo, ou do consumo de petróleo também, tá? Então ele pode ser determinado pelo tamanho da seta. Quanto maior a seta, maior é a quantidade de petróleo que é vendida, tá? E quanto maior o círculo nos continentes, maior é a importação de petróleo, ou seja, o país compra bastante se o círculo for maior. Se o círculo for menor, significa que o país não compra muito. E as setas, obviamente, pelo sentido delas, se ela está indo para uma direção, está indicando que esse país daqui vende para o país de lá, tá? Vocês estão vendo quantas funções tem o mapa. O mapa demográfico, ele vai representar a ocupação das pessoas em algum local. Pode ser ocupação de pessoas, pode ser o tipo de área, se é ocupação urbana, se é ocupação rural, são bairros centrais, são bairros periféricos e tudo isso. E os mapas históricos, eles vão mostrar geralmente acontecimentos históricos. Então é muito comum esse tipo de mapa, eles terem uma sobreposição temporal no mesmo espaço. O exemplo que eu tenho aqui, eu tenho um mapa que hoje seria ali do mundo árabe, então você tem Arábia Saudita, Iraque, Irã, e ao mesmo tempo ele tem essa faixa esverdeada que vai representar o antigo Império Babilônico, que foi há muito tempo atrás. Então eu tenho dois espaços diferentes sobrepostos no mesmo local, tá? Então ele traz dois eventos temporais, só que no mesmo local. Um outro tipo de mapa que existe é o anamorfose. Esse A, ele significa não, tá? E morfose significa forma. Ou melhor, o ana vai significar não e morfose vem de forma. Então significa que esse mapa ele não vai seguir à risca a forma. Uma daquelas primeiras premissas que a gente teve, você percebe que ele simplesmente rasga. Por conta do quê? Nesse tipo de mapa, a gente vai deformar o tamanho de um país, o tamanho de um estado, para demonstrar uma quantidade, ou para demonstrar o que está acontecendo. Então esse exemplo que eu tenho aqui é um mapinha sobre mortalidade infantil. Dá para ter uma ideia de que quanto maior é a área de um país, maior é a quantidade de mortalidade infantil, tá? Esse mapa, o anamorfose, vai me trazer uma quantidade exata? Não. Mas batendo o olho, você consegue ter um parâmetro extremamente rápido e geral de como está a situação. Então, quando a gente olha, a gente sabe que tanto a América do Norte quanto a América do Sul, a mortalidade infantil ela é extremamente baixa. A Europa também, a Austrália também. Onde está a maior porção
da mortalidade infantil no mundo. África e no sudeste, aliás, no sul asiático, tá? Que é ali principalmente pegando China. China não, perdão, Índia. Estou confundindo os países. O objetivo da anamorfose é esse, ele não vai respeitar o formato. Ele simplesmente vai trazer uma informação, vai deformar completamente para passar essa ideia. Já a representação topográfica, ela vai utilizar de curvas de nível para mostrar a altitude do terreno. E mediante isso, através de, por exemplo, um gráfico, a gente consegue fazer o perfil desse terreno. Deixa eu ver se tem um esquema, não, mas eu posso fazer um esqueminha para vocês, tá? Vamos finalizar esse slide e depois eu faço um esqueminha demonstrando. Vocês podem perceber que cada curva de nível dessas, ela vai ter uma numeração, vai ter um número dela, que indica a altitude dessas curvas. E conforme você vai andando, você muda a altura do seu terreno, então consequentemente você muda o tamanho da curva. Cada curva dessa vai indicar uma altura. Se eu tenho essas curvas espaçadas, ou seja, elas são distantes uma da outra, significa que a inclinação do meu terreno ela é pouca. Se essas curvas são muito perto, a inclinação já é maior, porque o limite já vai mudando. E se eu tenho quase que uma linha em cima da outra, pode crer que eu vou ter como se fosse um precipício, tá? Deixa eu fazer um esqueminha agora a respeito das curvas de nível para tentar explicar para vocês como elas funcionam. Então tenho aqui meu quadro. E eu vou fazer um esqueminha de curvas de nível aqui. Como que vai ser isso? Vamos supor que aqui eu tenho 5, 4, 3 e 2. Se eu vou passar isso para um gráfico... Opa, esse piloto está seco. Deixa eu mudar. Espera aí. Ah, bem melhor. Se eu for passar isso daqui para um gráfico, eu vou ter o 2 aqui, o 3, o 4 e o 5. Aonde que está o meu limite de 2? Está aqui, ó. Então, esse é o ponto 2. Meu limite 3, ele está aqui. Meu limite 4, aqui. E o meu limite 5 estaria aqui. Do outro lado, meu limite 5 aqui. O 4 desse lado. 3 aqui. E o 2, consequentemente, aqui. O que vai acontecer? Eu coloquei todos esses pontos, já está dando para ter uma ideia de como é esse terreno, mas agora eu vou traçar uma linha ligando eles. E aí vocês vão perceber que vai formar o perfil desse morro. Ou seja, eu saio do 2, passo no 3, 4, 5 e aqui eu desço. E pronto. Esse daqui é o meu morro. Esse é o desenho dele da altura. Porém, como eu vou estar colocando numa projeção de mapa, que é uma projeção bidimensional e eu preciso ver de cima, eu mudo e faço dessa forma, com a utilização das curvas de nível, tá? Se fosse um outro terreno, ou se eu fosse, por exemplo, desenhar que tivesse um rio aqui embaixo, obviamente minhas curvas de nível seriam extremamente reduzidas, tá? Volta para o slide anterior, tem alguns esquemas desse. Bom, as escalas é a relação entre as dimensões da área da superfície que a gente está representando e a representação, tá? Então, por exemplo, se eu vou representar um terreno de 25 metros, eu vou precisar de uma escala que corresponde a esses 25 metros. Então eu posso utilizar, por exemplo, 25 centímetros. Cada 1 centímetro da minha escala vai equivaler a 1 metro da realidade. Aí como minha escala, o meu mapa vai ter 25 centímetros, o meu terreno tem 25 metros, tá? Tem que ser essa relação de igualdade para fazer sentido no meu mapa.
Como essa escala pode ser feita? Ela pode ser feita da forma numérica ou também aritmética, e ela também pode ser da forma linear. A forma numérica, ela vai utilizar, aliás, de uma fração, tá? Ou razão. Como que seria isso? Aqui a gente tem o esqueminha de 1 para 500 mil. Como assim? 1 sobre 500 mil ou 1 para 500 mil? Significa que 1 centímetro desse mapa equivale a 500 mil centímetros da realidade. Nossa, mas isso é muito confuso. Simples. Aí você utiliza de uma fórmula para converter. Você pega esse 500 mil centímetros, converte para metros. Ou seja, vou dividir por 100. Peguei esse número, divido por quilômetros, tá? Nossa, tá muito complicado. Então calma aí. Vamos fazer um... Deixa eu ver o seguinte. Vamos fazer um esquema. Volta a lousa. Tópico da nossa aula. Escala. Já tenho a letra feia. Pendurou assim, piorou. Espero que isso não fique espelhado, tá? Vamos lá. 500 mil centímetros. Isso é em centímetros. Vou passar para metros. Quantos centímetros eu preciso para ter 1 metro? 100. Então, 1 centímetro é igual... Aliás, desculpa. 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, obviamente, eu vou dividir por 100. Para eu dividir por 100, divisão de decimais, eu corto os zeros. Então, eu vou ter 500, só que eu vou ter 1. Então, eu tenho 5.000 metros, tá? Vou passar para quilômetros. Quantos metros eu tenho em 1 quilômetro? Ou quantos metros eu preciso para formar 1 quilômetro? Não é 1.000? Então, eu divido por 1.000, são 3 zeros, vou cortar os zeros, então eu vou ter 5 quilômetros. Ou seja, 1 centímetro desse mapa meu, que tem essa escala, vai equivaler a 5 quilômetros na realidade, tá? E se eu tiver 3 centímetros nesse mapa? Ou eu vou traçar uma distância do ponto A até o ponto B, e essa distância dá 3 centímetros. Se 1 centímetro vale 5 quilômetros, 3 vale 15 quilômetros, tá? Então é assim que funcionam as escalas. Como que isso vai ser cobrado no vestibular? Vai ser cobrado com exercícios de conversão, tá? De centímetros você passa para quilômetro, de centímetro você passa para metro, de metro você passa para quilômetro. Quando eu mandar a lista de exercício, eu coloco em cima dele uma tabelinha de conversão para vocês, tá? Vai ficar bem mais fácil. Ou eu faço agora. Não, vai ficar ruim. Eu mando, melhor. Segundo tipo de escala, então. Escala gráfica. Essa escala gráfica ela vai vir no formato de linha. E geralmente essa linha é dividida em centímetros, onde cada centímetro vai valer uma distância. Essa escala que eu coloquei, ela tem uma linha de 2 centímetros. Cada centímetro de 0 a 5 e de 5 a 10, então obviamente também 5 quilômetros, tá? Essa escala gráfica, como ela vai ser utilizada? Você vai traçar a distância do ponto A até o ponto B, do ponto B até o ponto C. Vai ter que ter a distância entre eles, por exemplo, 3 centímetros, 7 centímetros, 8,3 centímetros. E mediante a isso você calcula a distância real desses pontos, tá? Como que faz para calcular essa distância real? Regra de 3. Se 1 centímetro é igual a 5 quilômetros, 3,8 centímetros é igual a x. Faz a multiplicação cruzada e você consegue achar o resultado, tá? Nos exercícios eu mando isso para vocês. Agora, com relação à escala. A gente tem as escalas maior e a escala menor, tá? Como assim? É quanto foi reduzido, ou quão maior é o número de detalhamento do mapa. Quanto maior for o denominador,
menor é a escala, tá? Ou seja, quanto maior o número, menor é a escala. Então aqui a gente tem dois esquemas. Um onde 1 centímetro do mapa equivale a 50 mil centímetros, ou seja, 50 mil, se eu for reduzir, vai equivaler a 500 metros. E o outro, 1 para 100 mil, 1 centímetro equivale a 1000 metros, a 1 quilômetro. Qual que vai ser mais detalhado? Qual vai ser a maior escala? O primeiro, porque o primeiro a gente reduziu de 1 para 500 metros. O segundo a gente está reduzindo de 1 para 1 quilômetro. Então, obviamente, o 1 para 500 metros, ele tem uma área menor, ele vai ter mais detalhamento e por conta disso a escala é maior. Já o de 1 para 1 quilômetro, se comparado com o outro, ele vai representar uma área maior, porém os meus detalhes desse mapa são menores e a minha escala eu falo que é a escala menor, tá? Com relação às legendas, elas servem para você interpretar esse mapa. Elas podem utilizar cores, símbolos, sinais, rachuras, que são aqueles risquinhos, tá? E tem algumas regrinhas que são meio que respeitadas por todo mundo. Por exemplo, a cor azul, ela é sempre utilizada para representar água, ou os oceanos, rios, mares. A graduação de cores é sempre utilizada para mostrar a intensidade de algum fenômeno. Então, por exemplo, começa do amarelo, passa para o laranjado, termina no vermelho, quase roxo, ou quase preto. Significa que quanto mais escuro for a cor, maior é a quantidade desse fenômeno, maior é o impacto desse fenômeno, tá? Aí aqui a gente tem dois esqueminhas. O primeiro esquema do Brasil ali é o mapa climático. E vocês podem perceber que aonde está mais azul significa que são climas mais úmidos, tá? Onde está mais vermelho, obviamente, climas extremamente secos. Dá para ter uma ideia dessa variação de tonalidades conforme vai mudando, tá? Do azul para o vermelho. E o outro é aquele mapa de altitude, onde a gente vai mudando a graduação também de cores para indicar aonde é mais alto e aonde é mais baixo. Então vemos que esse mapa é um pouco 3D, também ajuda muito a perceber. Mas se vocês pegarem as cores, dá para ver que a base dele ali seria como se fosse o litoral, que é uma base bem azul. Conforme você vai subindo, ele vai ficando um pouco mais alto a altitude. E nesses pontos amarelo e principalmente vermelho, tem uma altitude bem maior, tá? Que são os pontos mais altos dessa região. Então, só para resumir tudo. Nosso mapa precisa ter o título, vai ter toda a projeção dele, que dá pra gente identificar o que é. Vai precisar ter a legenda, que pode vir de duas formas, linear ou numérica. Vai ter a orientação, onde fica o norte, onde fica o sul. O tipo de projeção às vezes vem também, isso a gente fala na próxima aula. E tem que ter a legenda e os seus itens espalhados pelo mapa, tá? Nossa aula sobre mapa foi essa. Semana que vem a gente vem para os tipos de projeção. E aí eu já mando a lista de exercícios. Tem uma lista da semana passada, por favor façam. E se tiver dúvida, estou extremamente à disposição, tá, gente? Bons estudos, boa quarentena. E logo logo, quando vocês menos esperarem, a gente já está de volta na sala. Tchau, tchau!